Olá, muita saúde e paz para você. O evangelho de hoje é João, capítulo 13, versículos 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade eu vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que eu escolhi, mas é preciso que se realize o que está escrito. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora eu vos digo isto, antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, eu vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra, que nos ilumina, que nos santifica e que alegra o nosso coração, como o cantar dos pássaros. Veja que Jesus, depois de ter lavado os pés dos discípulos, ele vai dizer que o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. E aí está o segredo. Se pusermos em prática aquilo que aprendemos do Mestre, seremos felizes. Aqui, Jesus deixa muito claro o conceito de felicidade. Felicidade na fé cristã não é ter coisas, é amar, é servir, é ser o servo dos outros. Por isso que em outra passagem Jesus vai dizer: há mais alegria em dar do que receber. Quando Jesus diz que ele conhece aqueles quem ele escolheu, mas que a escritura precisa ser cumprida. E aquele que come o seu pão, que levantou contra ele o calcanhar, no caso de Judas, e aí eu e você também temos que tomar cuidado, não nos basta comer o pão com Jesus. É preciso obedecê-lo, é preciso imitá-lo, é preciso servi-lo. E servi-lo aonde? Na pessoa dos irmãos. Quando Jesus diz que eu vos disse isso agora, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Veja que Jesus aqui faz referência ao ser dele, ser divino, ao ser como fonte de todos os seres. Lembremos da revelação lá do Antigo Testamento, quando Moisés pergunta a Deus: quem direis que o Senhor é ao povo? Aliás, qual o nome do Senhor para dizer ao povo? E aí Deus se revela como: eu sou aquele que sou. Então, que Deus hoje nos ajude a encontrar com essa fonte de todos os seres, que é o próprio Deus revelado em Jesus, aquele que é o Deus, aquele que é a imagem do Deus invisível, aquele que nos revela o Deus que os olhos da carne não conseguem enxergar. Jesus veio nos dar a conhecer o Pai. E quando ele diz, né, aquele que recebe quem eu enviar, é a mim que recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Mais uma vez, Jesus retoma esse tema da unidade do ser, do Pai e do Filho. E esta unidade está tão íntima que se revela na terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho. Por quê? Porque ele é exatamente este elo, né, de intimidade essencial do ser do Pai e o Filho. O Pai e o Filho se amam tanto que esse amor é gerado em uma pessoa. Aprendamos a acolher o Pai e o Filho para possuirmos o Espírito. Ou, esse termo é muito forte, mas para deixar o Espírito ser em nós, para que sejamos templos do Espírito Santo, para deixarmos o Espírito inundar o nosso ser, a nossa inteligência, a nossa liberdade, o nosso pensar, querer, agir, e assim sejamos sinais do Deus vivo e santo, do Deus que nos convida cada dia a caminhar segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Hoje a igreja lembra a memória de Santa Catarina de Sena, uma das mulheres que mais marcou o seu tempo, né?
Santa Catarina de Sena, ela é reconhecida como doutora da igreja e era uma mulher de uma força de personalidade, mas principalmente de obediência a Deus, né? Devotada à oração, ao silêncio, à penitência. Ela se consagrou de uma maneira total ao serviço da igreja, ao serviço da unidade da igreja, da comunhão da igreja, né? E que Deus possa nos ajudar a cada dia imitar os santos. Porque quem são os santos? São aqueles que melhor compreenderam a Sagrada Escritura e melhor acolheu a palavra de Deus. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos proteja. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Santa Catarina de Sena, rogai por nós.